É claro que você pegou uma época não muito, vamos dizer assim, de vacas gordas, né, do Flamengo, igual tá hoje. Hoje o Flamengo tá estruturado, tá muito, muito bem, com o ninho do urubu, com, né, uma estrutura muito boa. E em 2009 ainda teve até aquela declaração famosa do presidente Márcio Braga, na época, o dinheiro acabou, né? Uhum. Não, a dificuldade no Flamengo na época que eu jogava era mais em questão de salário, né? Salário. Mas em termos de estrutura, eles davam as melhores condições, né? Não tinha o dinheiro para pagar o salário em Em dias, dia. né? Mas hotel, a gente ficava em hotel 5 estrelas, né? O Ninho do Urubu tinha, não era as condições que tem hoje, mas tinha 5 campos, né? Uhum. Quando eu saí de lá, a Patrícia já tinha deixado os campos muito bem e o hotel já estava na metade, né? Que foi Vanderlei que exigiu isso dela. Eu acho que com a venda de Renato Augusto começou a construir lá, né? Bandeira foi uma pessoa importante que entrou e pagou as dívidas, né? E conseguiu estruturar o clube, né? Construir o resto que Aí tinha já em sido iniciado. 2013, né? Isso, já com Bandeira. Mas na minha época a dificuldade que tinha era só em pagamento, mas em condição, estrutura, isso o Flamengo sempre deu. Não vou mentir que nós nunca ficamos em hotel a não ser 5 estrelas. Então, assim, para quem viveu na roça, morava em casa de taipa quando eu morei. Eu lembro quando eu cheguei no Flamengo, eu via jogadores reclamando do Flamengo. Eu digo, então vai jogar lá nos clubes onde eu joguei para vocês verem o que é E ruim. tinha jogador reclamando. Tinha, reclamava do Flamengo. Aí eu olhava, né, na gávea lá, um tapete, almoço, janta, merenda, hotel 5 estrelas e jogador se reclamando. Aí eu joguei em clube que não tinha almoço, não tinha nada, você tinha que treinar, ir a pé. Enfim, tinha dia que não dava para treinar. Você, para fazer treinamento, você tinha que subir 9 quilômetros correndo em asfalto. Então, assim, aí eu ficava sem entender qual era a estrutura que o Flamengo não tinha. Beleza, não pagar o salário em dias é uma coisa grave, mas para o que tinha, para as condições que o clube tinha no momento, eu acho que futebol é assim. Se você ganhar dentro de campo, o retorno vem, aí o clube vai lhe pagar. Agora, se o clube não está lhe pagando, aí você não quer jogar, a situação piora. Então, na nossa época, quando eu cheguei, eu procurei pelo menos isso, colocar isso na cabeça dos atletas. Cara, se tá difícil, nós ganhando, imagine se nós não ganhar. É. Então vamos ganhar, quanto mais nós ganhar, mais condições eles vão ter de pagar a gente. Então no Fortaleza, quando eu trabalhei também, era assim. O presidente falava logo, se vocês ganhar, é mais fácil de sair dinheiro. Então quando eu cheguei no Flamengo, eu já comecei a passar isso para alguns atletas que o pessoal quer saber de receber, mas não se preocupa com o resultado. Ex- E uma coisa anda junto com a outra. Sem dúvida. E quem te trouxe do Fortaleza pro Flamengo? Quem me trouxe do Fortaleza pro Flamengo? Rapaz, a história assim é engraçada, que eu tava acertado com o Palmeiras, né, cara? Eu tava acertado com o Palmeiras, né? Naquele ano eu fiz um ano muito bom e tem alguns clubes interessados em mim. Então o presidente do Fortaleza, Ribamar Bezerra, já tinha acertado para mim ir pro Palmeiras. E tava tudo muito bem encaminhado para mim ir pro Palmeiras. E aí ia me Salário apresentar, gordo. tudo ok. O Palmeiras ia jogar Libertadores. Quando recebi uma ligação à noite de Isaías Tinoco, Marcos Braz e Valdir Espinosa, que era Ou meu treinador no Fortaleza e foi pro Flamengo. Então, quando eu recebi a ligação, e por ser torcedor do Flamengo, né, não pensei duas vezes. Trabalhei com o Valdir Espinosa, sou torcedor do Flamengo, recebi uma proposta, mesmo que o Flamengo naquela época não tava pagando a ninguém, porque a gente recebe informações de outros jogadores que lá estavam, né? Tinha alguns cearenses que jogavam lá e me passaram isso. Mas eu não ia deixar de jogar no Flamengo por conta disso. Eu sabia que futebol já tinha passado pela mesma situação no Fortaleza. Você ganhando, você recebe. Eu era torcedor do Flamengo, então eu tinha esse sonho de vestir a camisa do Flamengo. e você não quis saber nem de salário, Não, nem. não, não pensei não nisso não. Eu tava pensando Não, sério mesmo, em só vestir. entre a gente aqui. Não tem Sim. ninguém ouvindo. Uhum. Você não deu nem uma olhadinha pra. Não, cara, se eu tivesse dado, o Palmeiras ia jogar Libertadores, um clube muito bem estruturado, pagava em dias, né? Eu tava indo pro lugar de Gamarra e fui para um Flamengo que tinha brigado para não cair em 2005, quase foi rebaixado e não ia disputar nada. Então, assim, só o Campeonato Brasileiro. Então, eu abri mão de ir para um Palmeiras que ia jogar Libertadores, não atrasava salário, enfim, um monte de coisa. E eu já sabia tudo que acontecia no Flamengo. Então, assim, por ser flamenguista, não pensei nem duas vezes. Sabia que o Flamengo também não tinha elenco para brigar por nada,
Nós ganhamos a Copa do Brasil em 2006, mas foi uma coisa assim que nós tivemos que jogar muito na raça, que nosso elenco era muito limitado na época. Mas eu não iria deixar de vestir a camisa do Flamengo por conta de dinheiro. Até porque eu nasci pobre, né? Então o pouco que eu ganhasse ali para mim já era lucro. Você acha que falta um pouco disso hoje em dia? Esse do atleta ter uma paixão pelo clube e, vamos dizer, ser menos exigente? Em algumas situações, sim. Eu vou citar um aqui. Rafinha. Se eu sou Rafinha, eu não teria saído do Flamengo. Se eu sou Rafinha, entendeu? Perfeito. Então, assim, são situações que o dinheiro não compra. Rafinha precisa mais dinheiro. Pois é, cara. Não é? E se ele tá no Flamengo, como ele é um grande jogador, o Flamengo tá com dificuldade ali na lateral direita, a sorte que Rodinei no final agora encaixou, né? Isso. Mas o Flamengo sempre teve um pouco de dificuldade ali. E ele já era um jogador adaptado à posição, um jogador já querido da torcida, que tem uma história bonita no Brasil e no mundo. Não tinha necessidade dele estar indo jogar mais em um ou outro clube, pensando em dinheiro, né? Se eu sou Rafinha, eu teria ficado no Flamengo, porque é um jogador de alto nível, qualidade, está no maior time do país, uma torcida gigante. Então, o que ele queria para a carreira dele, ele ia ter no Flamengo, com certeza, né? Então, não ia ser 100, 200 mil a mais que ia fazer ele ficar nem mais rico, nem mais pobre.